E se eu te dissesse que existe algo que você provavelmente fez hoje de manhã, antes mesmo do café esquentar, que está destruindo silenciosamente a força das suas pernas? Não é uma doença rara. Não é algo que acontece só com os outros. É um processo que começa devagar, tão devagar que a maioria das pessoas acha que é só a idade chegando, mas não é a idade. Eu sei que pode parecer difícil de acreditar, então deixa eu te fazer uma pergunta simples. Você já tentou levantar da cadeira e sentiu que as pernas não obedeceram de imediato? Já ficou com medo de dar um passo em falso na escada? Já acordou com aquela sensação de peso nas pernas, como se elas estivessem cheias de areia? Esses não são sinais de envelhecimento normal. Esses são sinais de que algo está consumindo a força muscular das suas pernas e que esse processo já começou há algum tempo. Meu nome é doutora Mariana Fontes e há mais de 15 anos trabalho com adultos acima de 60 anos que chegam até mim com exatamente esse problema. Sabe o que mais me pesa nesse trabalho? É olhar para uma pessoa cheia de vida, que quer passear com os netos, que quer ir à missa no domingo, que quer fazer o próprio almoço e perceber que a fraqueza nas pernas está roubando tudo isso quando ela poderia ter sido evitada. Por isso estou aqui hoje. Não para te assustar, mas para te entregar a informação que deveria ter chegado antes. Hoje vou te mostrar os 4 maiores venenos que estão destruindo as pernas de milhares de idosos brasileiros, em ordem do menos conhecido para o mais perigoso. E o primeiro da lista vai te surpreender, porque ele está na sua mesa todos os dias, disfarçado de algo completamente inocente. Fica comigo até o final. Porque o último veneno é o que mais derruba a força muscular depois dos 60 e quase ninguém fala sobre ele. Mas antes de entrar nos venenos, preciso que você entenda uma coisa. Porque se você não entender o que acontece dentro da sua perna quando ela perde força, vai parecer que estou exagerando. E eu não estou exagerando, pelo contrário. A realidade é ainda mais séria do que parece. Pensa assim. Suas pernas são o motor do seu corpo. E dentro desse motor existem 2 sistemas que precisam funcionar juntos o tempo todo. O primeiro é a musculatura, especialmente um músculo grande que fica na frente da coxa, chamado quadríceps. Ele é o responsável por te levantar da cadeira, por segurar seu corpo quando você desce uma escada, por te manter em pé quando o chão não está completamente plano. O segundo sistema são os nervos e os vasos sanguíneos que alimentam essa musculatura. Imagina que os músculos da sua perna são uma plantação. Agora, imagina que os vasos sanguíneos são os canais de irrigação que levam água e nutrientes até cada raiz. Se o canal entope, se a água para de chegar, a plantação não grita. Ela só vai murchando, devagar, folha por folha. Até que um dia você tenta levantar da cadeira e as pernas simplesmente não têm mais a força que tinham antes. E o problema maior é esse. Esse processo de perda muscular depois dos 60 anos tem um nome médico: sarcopenia. Mas eu prefiro chamar do jeito que explico para os meus pacientes, é o apagamento silencioso da força. Ele não dói, não dá febre, não aparece no espelho de imediato. Vai acontecendo por dentro, célula por célula, fibra por fibra. E quando a pessoa percebe, quando ela começa a segurar o corrimão com os 2 braços ou quando evita sair de casa com medo de cair, já perdeu uma boa parte do que tinha. De acordo com estudos publicados por pesquisadores da área de geriatria. Após os 60 anos, o corpo pode perder entre 1% e 2% de massa muscular por ano se nada for feito. Parece pouco. Mas em 10 anos são até 20% da força que simplesmente some. E os venenos que vou te apresentar aceleram esse processo de forma assustadora. É como se alguém abrisse um buraco no fundo do balde enquanto você tenta enchê-lo. Por isso que vou te mostrar, agora não é teoria. É o que eu vejo acontecer toda semana no consultório com pessoas, exatamente como você. E é também o que pode ser revertido, ou pelo menos freado com força, quando a informação certa chega na hora certa. Vamos então ao primeiro veneno. E esse aqui é o que mais me preocupa, porque é o mais subestimado. A maioria das pessoas, quando pensa em coisa que faz mal para as pernas, pensa em esforço exagerado,
em queda, em acidente. Ninguém pensa no cafezinho da manhã, veneno número 4. O açúcar que você consome achando que é pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quantas colheres de açúcar você coloca no café? 1, 2? E quantos cafés por dia? Porque para muita gente que me atende, a resposta somada ao longo do dia chega a 6, 7, 8 colheres de açúcar só no café. Fora o pão branco do café da manhã, a bolacha da tarde, o suco de caixinha que parece saudável, mas tem tanto açúcar quanto um refrigerante. E o que isso tem a ver com a fraqueza nas suas pernas? Tudo, mais do que você imagina. Quando você consome açúcar em excesso todos os dias, o corpo entra num estado de inflamação silenciosa. Não é uma inflamação que você sente como uma torção no tornozelo. É uma inflamação de baixo grau, constante, que vai corroendo por dentro. E um dos primeiros lugares onde essa inflamação se instala são os nervos que controlam as pernas. Esse processo tem nome, neuropatia, e ele vai apagando aos poucos os sinais que o cérebro manda para os músculos. Sabe aquela sensação de formigamento nos pés? De perna que parece que não é sua quando você levanta de manhã. Pode ser esse processo já em andamento. Mas o açúcar não para ir. Ele também acelera a sarcopenia, aquela perda muscular que expliquei antes. Pesquisas na área de endocrinologia mostram que o excesso de glicose no sangue interfere diretamente na capacidade do corpo de construir e manter fibras musculares. Em linguagem simples, o açúcar literalmente derrete o músculo que você ainda tem nas pernas. E a solução concreta começa por uma troca simples. No café da manhã, reduza para no máximo meia colher de açúcar. Se conseguir tomar sem açúcar, melhor ainda. O paladar se adapta em menos de 2 semanas. Troque o pão branco por uma fatia de pão integral de verdade, aquele que tem farinha integral como primeiro ingrediente na embalagem. Essa troca sozinha já reduz o pico de glicose no sangue e começa a diminuir a inflamação nos nervos das pernas. Agora preciso te apresentar o veneno número 3, e esse mora num lugar que ninguém suspeita. Não está na cozinha. Não está na mesa do jantar. Está dentro de uma gaveta que quase toda casa brasileira tem, a gaveta dos remédios. Veneno número 3. Algumas medicações para colesterol que ninguém te avisou que podem enfraquecer as pernas. Quero deixar muito claro antes de continuar, não estou dizendo para você parar nenhum remédio. Isso é uma decisão que só o seu médico pode tomar. O que estou dizendo é que você precisa saber de uma informação que muita gente nunca recebeu. Existe uma classe de remédios para controlar o colesterol chamada estatinas. São muito usadas, muito receitadas e, na maioria dos casos, fazem um trabalho importante no controle do risco cardiovascular. Mas existe um efeito colateral que está registrado nas bulas, que os estudos confirmam e que grande parte dos pacientes nunca associa ao que está sentindo nas pernas. Algumas pessoas que usam estatinas, especialmente em doses mais altas ou por muitos anos, desenvolvem dores musculares, cãibras frequentes e fraqueza nas pernas. Não é coincidência. É um mecanismo biológico. Esses remédios podem reduzir os níveis de uma substância chamada coenzima Q10, que é como o combustível interno das células musculares. Sem esse combustível, o músculo perde energia, perde contração, perde força. Dona Luzia, 71 anos, costureira aposentada do interior de Goiás. Chegou até mim reclamando que as pernas tinham ficado pesadas e que ela sentia cãibra toda noite. Ela usava a mesma medicação para colesterol há 6 anos. Nunca teve problema. Mas quando aumentaram a dose, 2 meses depois, as pernas começaram a ceder. Quando conversamos com o médico dela e ajustamos o tratamento, em poucas semanas ela já estava melhor. Se você usa remédio para colesterol e sente fraqueza ou dor muscular nas pernas, leve essa informação na sua próxima consulta. Pergunte diretamente. Você tem todo o direito de saber. Antes de seguir para o veneno número 2, preciso te pedir uma coisa.
Se esse conteúdo está te fazendo enxergar coisas que você não enxergava antes. Se você está reconhecendo situações da sua própria vida ou da vida de alguém que você ama, clica no botão de curtir agora. Esse gesto simples ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas de 60, 70, 80 anos que estão passando pela mesma coisa e não sabem por quê. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Porque o que eu trago aqui é exatamente o tipo de conversa que você deveria ter com seu médico na consulta, mas que o tempo raramente permite. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro saber onde essa comunidade está chegando. Veneno número 2. Os óleos que você usa para cozinhar todos os dias. Esse aqui é um dos que mais me surpreende quando explico para os meus pacientes. Porque ninguém associa o óleo da frigideira com a fraqueza nas pernas. Mas a ligação é direta. Os óleos de soja e de milho, que são os mais vendidos no Brasil e os mais presentes nas cozinhas brasileiras. Possuem uma composição que favorece a inflamação dentro dos vasos sanguíneos. Quando aquecidos repetidamente, como acontece no dia a dia do fogão. Eles liberam compostos que se depositam nas paredes das artérias, incluindo as pequenas artérias que levam sangue até os músculos das pernas. Com o tempo, esse acúmulo vai estreitando o espaço por onde o sangue circula. E o sangue é o que leva oxigênio e força até cada fibra muscular da sua coxa, da sua panturrilha, do seu joelho. Imagina uma mangueira de jardim com a parede interna enferrujando por dentro. A água ainda passa, mas cada vez menos, cada vez mais fraca. É exatamente assim que esses óleos agem na circulação das pernas ao longo dos anos. A solução é concreta e cabe no orçamento de qualquer família. Troque o óleo de soja pelo azeite de oliva extra virgem para temperar saladas e refogar em fogo baixo. Para cozinhar em temperatura mais alta, use óleo de coco em pequena quantidade. Uma colher de sopa já é suficiente para refogar uma refeição inteira. Essa troca, feita hoje, começa a proteger a circulação das suas pernas a partir da próxima refeição. Agora chegou a hora do veneno número 1. E esse é o que eu precisava que você chegasse até aqui para ouvir. Porque ele é o mais perigoso, o mais presente e ao mesmo tempo mais disfarçado de coisa boa, veneno número 1, o descanso excessivo. O erro silencioso que a maioria dos idosos comete com a melhor das intenções. Deixa eu te dizer o que acontece no consultório com uma frequência que me parte o coração. A pessoa começa a sentir as pernas pesadas. Sente dor ao caminhar. Sente que cansa rápido. E aí toma a decisão que parece a mais lógica do mundo. Fica em repouso. Descansa mais, sai menos. Fica mais tempo na cadeira ou na cama, esperando melhorar. E é exatamente aí que a armadilha fecha. Porque depois dos 60 anos, o músculo não funciona como quando você tinha 30. Quando você tinha 30 e ficava uma semana parado por causa de uma gripe. O músculo esperava. Quando você voltava a se movimentar, ele voltava junto. Depois dos 60, a história é outra. Uma semana sem movimento já é suficiente para acelerar a perda muscular de forma significativa. 2 semanas parado podem representar meses de recuperação. E quando a dor na perna faz a pessoa ficar parada por meses, o músculo que ainda tinha começa a atrofiar numa velocidade que assusta. Pensa numa corda grossa e resistente. Se você usar essa corda todo dia, ela se mantém firme, elástica, forte. Agora guarda essa corda numa gaveta por 6 meses sem usar. Quando você pegar de novo, ela vai estar ressecada, quebradiça, sem elasticidade. É isso que o sedentarismo prolongado faz com as fibras musculares das suas pernas. O músculo só existe enquanto é solicitado. Ele não guarda força em reserva. Ou você usa, ou ele vai embora. Preciso te contar sobre seu Geraldo, 74 anos, agricultor aposentado do interior do Maranhão. Ele chegou até mim encaminhado pela filha, que estava desesperada. O pai havia parado de sair de casa há quase 8 meses. Dizia que as pernas doíam, que cansava rápido, que tinha medo de cair. E a família,
com todo o amor do mundo, tinha feito exatamente o que parecia certo, deixou ele descansar, compraram uma poltrona confortável. Colocaram a televisão perto. Levavam tudo na mão para ele não precisar se levantar. Quando eu examinei o seu Geraldo, o que vi me doeu. Um homem que havia passado a vida inteira trabalhando na roça, carregando peso, caminhando léguas. Havia perdido em 8 meses de repouso uma parte enorme da força muscular que tinha. As pernas estavam finas. O equilíbrio estava comprometido. O risco de queda era real. E o pior, a dor que ele sentia antes não tinha sumido com o repouso. Tinha piorado. Porque músculo fraco dói mais, não menos. Músculo fraco não sustenta a articulação direito, sobrecarrega o joelho, sobrecarrega o quadril, cria dores que não existiam antes. Eu olhei para ele e disse: seu Geraldo, o seu remédio não está na poltrona. Está nos seus pés. Começamos devagar. Primeiro, levantar e sentar da cadeira 3 vezes seguidas, 2 vezes por dia, segurando na beirada da mesa. Só isso, sem sair de casa, sem academia, sem equipamento. Em 3 semanas, ele já estava andando até o portão. Em 2 meses, estava caminhando 1 quadra por dia com a bengala. Em 4 meses, a filha me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha voltado a cuidar da horta no quintal. Não foi milagre. Foi músculo sendo solicitado de volta. Foi o corpo respondendo ao estímulo que estava esperando. E é exatamente aqui que começamos a falar das soluções. Porque os venenos você já conhece. Agora é hora de entender o que realmente devolve a força para as pernas de quem tem 60, 70, 80 anos. Vamos então às 3 soluções naturais que eu indico com mais frequência para os meus pacientes. E vou te dar cada uma de forma concreta, do jeito que você pode anotar num papel e executar hoje mesmo. Solução número 1. A fruta da circulação. Existe uma fruta simples, barata e que você provavelmente já tem costume de comer no verão, que faz um trabalho silencioso e poderoso na circulação das pernas. A melancia. Ela contém uma substância chamada citrulina, que o corpo converte numa molécula responsável por relaxar e dilatar os vasos sanguíneos. Em linguagem direta, a melancia ajuda a abrir as veias e artérias das pernas, facilitando a chegada do sangue até os músculos. A forma de consumir é simples. Todo dia após o almoço, coma 2 fatias médias de melancia fresca, sem açúcar e sem misturar com outros alimentos. Se não for época de melancia, a uva escura cumpre um papel parecido, pelo resveratrol presente na casca. Nesse caso, consuma um cacho pequeno de uva escura, em torno de 15 a 20 uvas, também após o almoço. Não precisa ser suco. A fruta inteira, com a casca quando possível, é sempre melhor. Solução número 2. O mineral que relida os nervos das pernas. Muitos dos pacientes que chegam até mim com formigamento, cãibra noturna e sensação de perna pesada estão com deficiência de magnésio e nem sabem. O magnésio é o mineral responsável por transmitir os sinais elétricos do cérebro até os músculos. Quando ele falta, esse sinal chega fraco, distorcido. O músculo contrai quando não deveria, deixa de contrair quando precisa. É exatamente assim que nasce a cãibra de madrugada que acorda você do sono. A fonte mais acessível de magnésio na alimentação são as sementes de abóbora. Compre no mercado, torradas e sem sal. Todo dia antes de dormir, como uma colher de sopa cheia de sementes de abóbora. Simples assim. Se preferir o suplemento, o cloreto de magnésio pá é o mais absorvido pelo organismo. Mas antes de suplementar, converse com seu médico para avaliar sua necessidade individual. Solução número 3. O exercício da cadeira. 1 minuto que muda a força das suas pernas. Essa é a solução que mais gera surpresa nos meus pacientes quando apresento. Porque parece simples demais para funcionar. E é exatamente por ser simples que funciona tão bem para quem tem mais de 60 anos. O exercício se chama agachamento funcional na cadeira, mas eu prefiro chamar de levantar e sentar com intenção.
E a diferença entre fazer isso de qualquer jeito e fazer com intenção é o que separa um movimento automático de um exercício que realmente fortalece o quadríceps, que é o músculo mais importante para a sua independência nas pernas. Veja como fazer. Primeiro, escolha uma cadeira firme, sem rodinhas, encostada na parede se possível. Segundo, sente-se na borda da cadeira, não no fundo, na borda, com os pés apoiados no chão na largura dos ombros. Terceiro, cruze os braços sobre o peito ou estenda-os à frente do corpo. Não use os braços para empurrar. Quarto, olhe para frente, nunca para baixo, e levante devagar, contando 3 segundos para subir. Quinto, fique em pé por 1 segundo completo, sentindo o músculo da coxa firme. Sexto, desça de volta para a cadeira contando mais 3 segundos, de forma controlada, sem se jogar. Repita esse movimento 8 vezes seguidas. Descanse 1 minuto. Faça mais 8 repetições. Isso é tudo! 2 minutos de exercício, 2 vezes por dia, uma vez pela manhã após o café e uma vez à tarde antes do jantar. Em 2 semanas de prática consistente, você vai perceber que levantar da cadeira ficou mais fácil, que a perna treme menos, que o primeiro passo pela manhã ficou mais firme. Não porque aconteceu um milagre, mas porque o músculo foi chamado de volta ao trabalho. E músculo que trabalha, cresce. Músculo que cresce, sustenta. Músculo que sustenta, protege você de quedas, devolve sua confiança e preserva sua independência por muito mais tempo. Chegamos ao final dessa conversa. E eu quero que você saia daqui não com a cabeça cheia de informação, mas com clareza. Clareza sobre o que está acontecendo, sobre o que fazer e sobre o que é possível mudar a partir de hoje. Percorremos juntos 4 venenos que estão destruindo silenciosamente a força das pernas de milhares de idosos brasileiros. O açúcar oculto no cafezinho e no pão branco, que inflama os nervos e derrete a musculatura fibra por fibra. Algumas medicações para colesterol que, em certos casos, consomem o combustível interno dos músculos sem que ninguém avise. Os óleos inflamatórios que enferrujam por dentro as artérias responsáveis por levar força até as suas pernas. E o mais traiçoeiro de todos, o repouso excessivo disfarçado de cuidado, que atrofia em semanas o que levou anos para construir. E vimos também as 3 saídas concretas. 2 fatias de melancia ou um cacho pequeno de uva escura todo dia após o almoço para abrir a circulação das pernas. Uma colher de sopa de sementes de abóbora antes de dormir, para recarregar o magnésio que religa os nervos aos músculos. E o exercício da cadeira, 8 repetições de levantar e sentar com intenção 2 vezes por dia. De braços cruzados no peito, contando 3 segundos para subir e 3 para descer. Eu sei que pode parecer muita coisa de uma vez, mas não precisa mudar tudo amanhã cedo. Escolha uma coisa dessa lista e comece hoje. Só uma. Talvez seja trocar o óleo de soja pelo azeite. Talvez seja fazer 8 levantadas da cadeira antes do café. Talvez seja comer a melancia no almoço. Um passo de cada vez constrói uma história diferente. Suas pernas carregaram você por décadas. Subiram escadas, dançaram em casamentos, correram atrás de netos, caminharam em romarias. Elas merecem que você faça a sua parte agora. E agora você tem a informação para fazer isso. Se esse vídeo chegou até alguém que precisava ouvir, compartilha. Manda para um filho, para uma vizinha, para um irmão. A informação que preserva a independência de uma pessoa idosa é uma das coisas mais valiosas que existe. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso e ativa as notificações. No próximo vídeo vou revelar os 5 sinais que as pernas dão antes de perder força de vez. Sinais que a maioria das pessoas confunde com cansaço normal da idade. Não perde esse. Deixa um comentário aqui embaixo me contando o que mais te surpreendeu hoje. Estou lendo tudo. Essa comunidade cresce com cada palavra de vocês. Obrigada por ter ficado até aqui. Obrigada por investir esse tempo na sua saúde e na saúde de quem você ama. Cuide das suas pernas.
Elas ainda têm muito chão para percorrer com você. Sou a doutora Mariana Fontes e nos vemos no próximo vídeo.